Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você, dizimista, ofertante da casa de Deus. Que o Senhor, segundo a palavra dele, derrame sobre você e cumpra toda a palavra. Que você prospere e cresça para a glória do Senhor. Amém? Vamos nós então aqui na palavra de Deus, sermos aqui ministrados pelo Senhor, aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Está lá em Mateus capítulo 14. Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 14. Você de casa também aí nos acompanhe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem está em casa não percebe, mas você aqui percebe que a câmera agora está suspensa, né? Melhoramos o espaço aqui agora. Glória a Deus. Já fica mais fácil para você vir à frente, né? Depositar a tua oferta, para vir à frente para qualquer outra necessidade. Amém? Graças a Deus. Deus tem aí nos ajudado a ter um espaço melhor a cada dia. Amém? E parece uma coisa tão simples, né? Tirar a câmera do chão, colocar aqui. Tu não sabe a dor de cabeça que isso deu, irmão. Tu não sabe. Para colocar a câmera para cima, precisamos comprar outro cabo maior, porque ele teve que fazer toda essa extensão, né? E vimos o cabo, e não é barato não, irmão. Pensa num trem caro. Compramos o cabo pela internet, montamos o cabo, veio eu, o João e a Alice. Montamos o cabo aqui. Depois veio o Célio para testar. Funcionou não, irmão. Porque essa câmera é muito específica. Precisa do cabo exato. Aí, ou seja, né? Ainda bem que deu tempo. Corri lá na Santa Efigênia, comprei o cabo específico, voltei, tirei o que estava aí, coloquei o ideal e graças a Deus está funcionando. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente tira alguma lição. Se você quer fazer algo bem feito, se prepare que vai ser difícil, irmão. Se for fazer de qualquer jeito, né? Como se diz, se for fazer meia boca, aí tem um monte. Mas se você quer fazer algo bem feito, vai ter dor de cabeça, vai ter decepção, vai exigir um esforço da sua parte, decepção, né? Puxa vida, estava tudo pronto, não funcionou, né? Aí vem todo um transtorno junto, né? Mas no final das contas vale a pena, amém? Em nome de Jesus. Já tem espaço agora para as meninas dançarem também, aqui à frente durante o louvor. Então tudo isso é benefício em nome de Jesus, e Deus tem nos dado graça para isso, amém? Mateus capítulo 14, quem encontrou diga glória a Deus. Versículo 22. Mateus 14, 22. Jesus anda por cima do... Aleluia, glória a Deus. Vou ler. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Amém? Olhe para mim aqui um pouquinho. Jesus está com seus discípulos, pregando a palavra. De repente, o versículo 22 diz que Jesus, vamos ler de novo? Vamos ler o versículo 22. E logo ordenou, na verdade Jesus não pediu, Jesus não sugeriu, ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão, amém? Então Jesus estava com seus discípulos, pregando, com uma grande multidão, ensinando para uma grande multidão. Chegou um certo momento, Jesus falou para os discípulos, vão, deu uma ordem, entra no barco e vão para outro lado, eu vou ficar aqui um pouco, depois eu vou, amém? Embora aqui fale mar, né? Nós sabemos que é um grande lago, mas vamos lá. Era algo muito grande mesmo. Jesus ordenou que eles fossem. Frise isso aí, tá bom? Não esqueça. Quem mandou foi Jesus. Amém? Amém. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Vem cá para mim de novo. Jesus despediu a multidão, os discípulos foram para o barco atravessar o lago, o mar da Galileia, amém? Ele ficou despedindo a multidão, depois ele subiu ao monte e foi orar. Ele falou assim, não, eu vou ter um particular com meu pai, sozinho. Os discípulos estão fazendo aquilo que eu ordenei que eles fizessem, amém? Versículo 24.
E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Vem cá, o versículo 24 fala, querido, que ele estava lá no meio do mar, e o barco começou a ser açoitado por ondas fortes, porque estava uma tempestade naquele lugar. Na quarta vigília da noite, sabe qual é o horário da quarta vigília da noite? A partir das 3 horas da manhã. Nós entendemos que eles foram aí no comecinho da noite, fazer algo que Jesus mandou que eles fossem fazer. Jesus despediu a multidão, depois foi orar, orou a noite inteira. No início da madrugada, ele foi então encontrar os seus discípulos. E é interessante que quando Jesus foi encontrar os discípulos, na quarta vigília da noite, às 3 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, os discípulos estavam em grande apuro. E é interessante, querido, eu quero refletir com você antes de ler o restante do texto, que essa tempestade na vida dos discípulos não veio por erro deles, não veio pelo caminho errado deles, não veio porque eles estavam caçando atalho na vida, não, veio porque eles estavam cumprindo o propósito de Deus. Deus mandou que eles fossem. E é interessante que essa tempestade que os discípulos passaram aqui, ela é diferente da tempestade que Jonas passou. Lembra de Jonas? Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para outro lugar, pegou um barco para fugir da presença de Deus, e aí veio uma grande tempestade por causa da desobediência de Jonas. Mas aqui, não, aqui Deus ordenou que eles fossem. E aí, querido, eu trago para a minha vida e serve para todos nós aqui, que a tempestade ela vem para todos nós. O que eu preciso fazer no momento da tempestade? Discernir, entender, orar e buscar ao Senhor, para saber o que essa tempestade quer me ensinar. Porque mesmo que eu esteja na vontade do Senhor, no propósito do Senhor, eu sempre preciso aprender alguma coisa, sim ou não? Se eu estiver fugindo da presença do Senhor, logo eu vou saber. Porque Jonas, assim que a tempestade começou e os donos do barco acordou ele falou assim: eu já sei, isso é por minha causa. Quando você está numa grande luta, querido, o Espírito Santo fala para você o porquê você está passando ela. E você sabe: eu sei, eu errei, eu preciso voltar. No caso de Jonas, falou assim: não, me joga no mar. Ele era tão consciente que ele falou assim: a solução para vocês não naufragar todo mundo é eu me lançar ao mar, porque eu errei. É necessário, irmãos, nas tempestades da vida, a gente ser honesto conosco mesmo, com quem está à nossa volta e principalmente com Deus. Porque aquilo que eu trago sobre a minha vida, se eu não for honesto com o meu próximo, eu vou acarretar sobre ele também. Se Jonas não fosse honesto, ele ia levar toda aquela tripulação ao naufrágio. Todos iam morrer ali naquele lugar. E o propósito do Senhor era com ele. Tanto é que ele não morreu. Você entende isso? Sabe o que eu aprendo? Se está errado alguma coisa, conta para Jesus. Confessa a Jesus Cristo. Se arrependa, querido, em nome do Senhor. Porque, querido, se tem algo mais bonito na nossa vida, é a gente reconhecer isso. É quando nós olhamos para nós mesmos e enxergamos a nós mesmos. É quando eu consigo ver que eu sou, embora seja a imagem e semelhança de Deus, eu não sou Deus. Eu não posso confundir isso. Eu preciso, querido, ter alegria no meu coração de saber que eu sou imagem e semelhança do Senhor. De saber, querido, que a alegria do Senhor é a minha força, de que o Senhor me ama, mas eu não sou Deus. Isso implica em quê, pastor? Implica que eu erro, que eu sou falho. Eu preciso reconhecer isso na minha vida e falar: Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude a consertar e a não levar as consequências para quem está à minha volta, para quem não tem nada a ver com isso. Quem está entendendo? Mas aqui não, aqui os discípulos foram ordenados. Jesus ordenou aqueles discípulos que fossem para o outro lado. E lá no meio da noite veio, querido, uma grande tempestade, e o barco já estava enchendo de água. E eu fico aqui pensando naqueles discípulos: puxa vida, Jesus fez maravilhas lá agorinha conosco, e agora nós estamos morrendo. Jesus, cadê Jesus? Será que passou isso no coração dos discípulos? E é interessante aqui, querido, que a geografia aqui deste lugar, esse lago, como eu disse, ele não é um mar, ele é um lago, e ele é muito mais baixo do que o nível do mar.
Em volta desse lago é cheio de montanhas. E a Bíblia diz que Jesus estava orando na montanha. Então eu acredito que Jesus estava vendo eles passando aflição lá todo o tempo. Lá do monte, lá de cima. Jesus estava naquela tempestade também. Ele sabia. Ele estava provavelmente vendo. Ou ainda que não estivesse no campo de visão dele, mas ele sabia que lá embaixo os discípulos estavam em apuros. Por que ele só veio na quarta vigília da noite? Por que ele não veio na segunda? Por que ele não veio logo em seguida? Começou a tempestade. Porque eu, querido, como ser humano, né? Quando a Alice está em casa sozinha, eu estou na loja, começou a chover, eu já falo, meu Deus, a Alice está sozinha em casa. Eu tenho que correr lá, ou trazer ela para cá, ou levar ela para casa da avó, para não deixar ela sozinha, porque pode dar relâmpago, alguma coisa, a criança sozinha em casa não é bom. Mas Jesus esperou a quarta vigília da noite. Eu entendo, querido, que Jesus ele queria ensinar alguma coisa para aqueles discípulos, mas não só isso. Eu entendo que mesmo na hora do perigo, na hora da dificuldade, na hora da peleja, Jesus nunca está longe de nós. Aqueles discípulos estavam quase morrendo, mas Jesus estava próximo, perto, observando, atento. E para Jesus descer, querido, do monte e ir até eles, querido, não foi nada. Jesus não precisou pegar outro barco. Jesus não dependia de estar de dia. Ele foi andando. Sabe o que eu aprendo, querido? Que mesmo que eu não perceba, Deus está comigo. Mesmo que eu ache que estou sozinho, mesmo que eu ache que o barco vai afundar, mesmo que eu ache que eu não aguento, eu aguento, porque Deus está sempre perto. Então, querido, na quarta, e somente na quarta vigília, ou seja, os discípulos estavam aqui uma noite inteira, vamos colocar aqui, né? Uma noite inteira quase, sozinhos, longe de Jesus, imaginando eles. O barco já cheio de água. Quando eles se apercebem, provavelmente na hora dos relâmpagos, né? Porque à noite, tudo escuro, mas na hora dos relâmpagos, quem é do interior sabe disso. Às vezes andando no meio no interior, você só viu o caminho quando relampeava. Noite nublada, com noite de lua, você vê perfeitamente, mas noite nublada, às vezes está dando aquele relâmpago, aí você observa o caminho, e só quando der o outro relâmpago, você vai ver alguma coisa mais longe. Provavelmente os discípulos ali, atemorizados, e começa a ver algum vulto andando em cima das ondas. Imagine aquelas ondas bravas, o mar agitado, e alguém andando sobre aquelas ondas, irmãos, é uma coisa de arrepiar. Não é verdade? Aí eu aprendo mais uma coisa, querido. Eu aprendo mais uma coisa. Sabe aquilo que me causa medo? Sabe aquilo que lhe causa medo? Sabe a sua tribulação? Sabe a sua luta, a sua peleja? Aquilo que quer a tua morte? Aquilo que quer a sua derrota? Sabe aquilo que quer destruir você? Aquilo que é contra você? Sabe o mal que é contra a sua vida? Está debaixo dos pés de Jesus. Jesus está por cima disso. Jesus vem com autoridade sobre o problema. Ele vem caminhando por cima e trazendo para mim, para você, é Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo. Jesus está com os pés sobre ele. E no nome de Jesus Cristo, eu também, você também, em nome de Jesus Cristo, você pode decretar que Satanás está embaixo dos seus pés, para a glória de Deus. Você crê nisso? Tudo aquilo que quer a minha derrota, tudo aquilo que quer me destruir, Jesus está acima. E se Jesus está acima, eu posso vencer. Se Jesus está acima, eu posso crer na derrota do gigante. Se Jesus está por cima, querido, eu também estarei para a glória dele. Aqueles discípulos estavam na obediência. Aqueles discípulos estavam no propósito do Senhor. Estavam na obra. Estavam trabalhando para Jesus. E eles não estavam abandonados, embora parecesse que estava. Em nome de Jesus Cristo, não se engane, você nunca está só. Nunca está só. E não se engane, querido, que a luta veio é porque você, não é para me fazer. Não se engane com isso. Tenha discernimento. Eu preciso ter discernimento. Eu gosto de dizer aqui, querido, que o melhor de todos os dons, segundo Jesus, né, não se discute, é o amor. Mas se eu puder que eu colocar um como sugestão, não como lei, mas como sugestão, discernir, entender, saber separar.
Porque muitas pessoas perecem, querido, não é nem por falta de conhecimento, é por falta de separar as coisas. Ele até conhece, mas não observa. Porque o joio e o trigo é muito semelhante, sim ou não? É muito parecido. Mas se eu observar, eu vou perceber que um é só casca e que o outro tem semente. Tenha discernimento, irmãos, em nome de Jesus. Saiba, querido, discernir a luta que você tem passado. Se é para você parar, ir embora, ou se é só Jesus falando: filho, eu preciso te provar, para que eu te aprove. Porque não tem como, querido, como? E isso é em tudo na nossa vida. Nós nunca chegaremos a lugar nenhum sem desafios a ser cumprido. Em tudo na nossa vida. Se nós queremos crescer, temos que aprender a vencer desafios. Quem está entendendo? E na vida espiritual também não é diferente. Não desanima não, querido. Tempestade vai vir, vai. E você vai dizer: mas Jesus, eu estou na sua obra, Senhor, eu estou na igreja, Senhor, eu estou evangelizando, eu estou orando, eu convido as pessoas, eu louvo, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não impede você de passar a luta, querido. Não impede você de sofrer tempestade no seu barco. Porque o Senhor Jesus falou assim: ei, eu sou o seu mestre. Se sobre mim veio tempestade, veio luta, veio traições, veio humilhações, se fizeram com o mestre, imagine com os alunos. Jesus sabe o que Ele espera de nós? Coragem. Nós vamos ver aqui no texto. Mas eu queria deixar isso aqui frisado para você. Tem tempestade, porque você está fugindo da presença de Deus, irmão. E você precisa discernir isso. Porque quando Jonas entendeu isso, ele salvou a vida dele e de todo mundo que estava em volta dele. Se Jonas não entendesse isso, ele teria morrido. Eu posso dizer aqui com toda certeza, ele teria morrido e levado toda a tripulação a morrer também. Quando eu erro e eu continuo no erro, eu vou para a morte e levo outros. Tenha discernimento. Mas tem tempestade, querido, que não é pelo seu erro. Tem tempestade que você tem que passar mesmo, faz parte da obra do Senhor. Você está entendendo? Amém? Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Irmãos, pense na cena. Era só discípulos, homens. Pense, um monte de homem gritando de medo. Mas assim, não é difícil da gente entender não. Porque eu imagino que se fosse eu, irmãos, eu também gritaria. Quem aqui já andou de barco no mar, ou pelo menos um trechinho de, né? Então, quando o negócio começa a balançar, não dá um medo? Não dá? E quando eu andei, ainda estava dia, sol quente, mas o negócio às vezes balança um pouquinho, e o barco que eu estava nem era tão pequenininho, mas eu vi uns pequenininhos, só a onda que o barco que eu estava fazia, aqueles pequenininhos ficavam assim, ó. E eu ficava pensando: meu Deus. E o barco que os discípulos estavam aqui não era grandão não, era um barco, né, de certa forma pequeno. Eu imagino, querido, que aquele barco estava assim, ó, e aqueles discípulos estavam ali com um barco cheio d'água, pensando: morremos, agora acabou, morrendo. Você já chegou a passar luta na sua vida que você falou assim: é hoje que eu me encontro com Jesus? Já passou, Terezinha? Já, né? Tu me contou. Não tem situações na nossa vida que a gente fala assim: é hoje que Jesus me perdoa. Aí você pede perdão de novo, vai que eu esqueci de algum perdão, perdoa de novo, porque hoje eu vou. Não é? Eu já passei por isso também, querido. Falei: é hoje, a vida foi boa, mas acabou, agora vamos, Jesus abençoa. Aquele discípulo estava assim, querido. Imagina um bando de homens acostumado a sofrimento, acostumado a estar no mar, não era a primeira vez, não era marinheiro de primeira viagem. Imagina aquele bando de homem, querido, gritando de medo, no meio da noite, dentro de um barco. Tamanho era o susto que eles tiveram. Meu Deus, nós vamos morrer aqui pelas ondas do mar? Não, tem um fantasma vindo. Pense no desespero deles, querido. Agora, olhando por outro lado, eu imagino que se eles assustaram, é porque foi algo realmente sobrenatural. Jesus andando sobre o mar, querido. Mesmo na sua angústia, mesmo na hora que você pensa que vai morrer, você se surpreende com Jesus chegando para te salvar, meu querido.
A gente se surpreende, ao mesmo momento que eu penso que vou morrer, Jesus fala: calma filho, não é hoje não, não é hoje não que eu vou operar na sua vida, você vai se surpreender, porque eu estou chegando. Aleluia. Só tem experiências com Deus quem enfrenta desafios. Se nós não tivermos desafio, irmãos, você não vai ter experiências com Deus. Se você querer que a sua vida seja sombra e água fresca, querido, você não terá experiências reais com Deus. Eu já falei aqui, contei aqui alguns anos atrás, querido, mas assim, Deus já falou comigo de várias maneiras. Embora nós cremos principalmente na palavra de Deus, Deus fala conosco que é aqui. De 100 vezes, 99,9 Jesus vai falar aqui conosco. Mas existe outros meios de Jesus falar, amém? A regra é essa, mas existe outros meios. E Deus já falou muito comigo. Eu já tinha no meu coração passagens bíblicas que só depois eu fui ver, né? Um dia, ouvindo lá na igreja sede, eu congregava na sede ainda. O pastor Diniz, não era pastor ainda, né? Estava ministrando e ele leu um versículo da Bíblia que está lá em Provérbios, que quando ele leu, eu falei assim: não está na Bíblia isso não. Porque estava no meu coração, eu já acreditava naquilo, eu já praticava aquilo, eu já falava aquilo, e de repente eu li na Bíblia. É maravilhoso. Então o Espírito Santo me contou algo que depois eu fui saber que estava na Bíblia. E Deus já falou comigo de muito, já me livrou de tantas coisas, né? De trabalho de macumbaria que fizeram para mim, que eu nem sabia quem era a pessoa que fez. Olha, irmãos, tantas coisas que Deus já fez e já falou comigo. Mas uma das coisas, querido, que aconteceu agora há uns anos atrás, querido, foi aqui na igreja. Durante um culto, não me lembro quem estava pregando, e eu sentado ali, preocupado com uma situação em si. E no final do culto, subi, encerrei o culto como eu sempre faço, né? Orei, os irmãos foram embora, e de repente uma irmã nossa membro aqui, chegou para mim e veio aqui à frente e falou assim: pastor, não se preocupe com isso e isso não, porque vai acontecer assim, 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 mas Deus já está no controle, vai ser assim, assim. Citou nome e falou o que ia acontecer e da forma que ia acontecer. E aí eu estava o culto todo pensando: Jesus, né, me ajuda, né? Porque quando Deus fala com você, querido, através de uma pessoa assim, no seu coração, você concorda com aquilo. Eu já estava orando, eu já estava pedindo a Deus, não que viesse alguém falar, mas uma estratégia. Então, querido, Deus é aquele Deus que surpreende, é Deus que faz maravilhas. Na hora que você está no apuro, na hora que você está na peleja, você vai ter experiências com Deus também. Muitas das vezes nós não assumimos compromisso porque não queremos responsabilidade. Se não tiver responsabilidade, não tem apuro. Se não tem apuro, não tem experiências com Deus. Às vezes queremos ter uma vida de maré mansa, irmãos, esquece isso. Vamos para a luta, em nome do Senhor. Vamos para a batalha, irmão, dá uma cara a tapa, como se diz. Vamos para a obra, não nega Jesus não. Enfia os dois pés na obra do Senhor. Não fica com um pé atrás não. Com Jesus pode colocar os dois pés, querido, e ir sem medo, porque Ele garante a nossa vitória. Você crê nisso, amém? Aqueles discípulos assustaram e gritaram. Eles não só ficaram assustados, eles gritaram de medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o versículo 28 fala: e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Agora eu quero dizer para você uma coisa aqui. Nós analisamos aqui, nossa, que homens covardes, né? Medrosos. Não, a situação era diversa. A situação era realmente contrária, terrível. Como eu citei aqui para você, imagina um barco pequeno, né? Nas ondas, numa tempestade gigante, quase afundando, no meio da noite, já a noite inteira eles lutando com aquilo ali, já perecendo as suas forças, acabando as suas forças. De repente, olha, vem alguém andando sobre as águas, no meio do lago, que parece um mar enorme. Mas eles não eram covardes. Quando aquele vulto, né, que eles viam de longe, se identificou como Jesus, Pedro falou assim: opa, se é Jesus, então eu quero ir aí. Se eles estivessem com medo, eles não iam lá de jeito nenhum. Pedro não ia falar que ia lá. Não, ele corre Jesus para cá, Jesus corre para cá, e cerca nós aqui. Não, eu quero ir lá.
É o Senhor que está aí, Jesus, no meio da tempestade. É o Senhor que está aí, Senhor, em cima dessas ondas que está derrubando o nosso barco. Então eu quero ir lá. Sabe o que eu aprendo, querido? Quando eu estou imbuído na obra do Senhor, e quando eu creio na obra do Senhor, eu vou passar medo, vou passar dificuldade, vou, tempestade, mas eu quero estar lá com Jesus. É o Senhor que está aí, Senhor, na cruz. Eu também vou estar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas tem ondas grandes, tempestade. A tempestade não tinha acabado ainda não, viu? Pedro, mas eu vou passar no meio dessas ondas, no meio dessa tempestade. O Senhor está lá, Jesus, eu vou lá, Jesus. E aqui eu aprendo um princípio do Evangelho, porque em outra parte, Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, não é isso? O que ele falou? Venha a mim. Ele não falou cansados, oprimidos, vocês é preferencial, eu vou até você. Não. Cansados, oprimidos, sobrecarregados, medroso, venha até mim. Porque o medroso com Jesus anda por cima do mar, meu querido. O medroso com Jesus é muito mais valente que qualquer valente lá fora. O medroso com Jesus tem experiência que ninguém mais tem. Se você tem medo, mas mesmo assim se agarra em Jesus, se prepare para ter vida e vida com abundância. Isso virou um princípio. Preste atenção. Não tem medo que te separe de Jesus. Não tem tempestade que te impeça de ir até Jesus. Preste atenção nisso, querido. Pastor, a luta é grande, a tempestade é grande. Eu te falo pela palavra de Deus que você pode ir até Jesus, que você pode vir até Jesus. Pastor, eu estou muito cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou oprimido. Mesmo assim, é um princípio. Disse Jesus: venha. E aqui Jesus falou para Pedro também, versículo 25: e disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Se você quer experiências com Deus, querido, deixa de lado tudo aquilo que te impede verdadeiramente de fazer a obra de Deus. E a maioria dos impedimentos não está fora não, está dentro. Está aqui dentro, está aqui. A maioria das coisas que nos impede de estar com Jesus não é o fulano, não é o ciclano, não é o beltrano, não é exterior, é interior, é aqui dentro. Porque eu me lembro da palavra de Deus, e ela diz em vários lugares, mas quero citar aqui uma coisa. Daniel, ou para que eu não faça tal coisa, se eu e você colocarmos em nós a palavra de Deus, nós poderemos sim fazer o impossível. Quando Pedro falou: Jesus é o Senhor, se for o Senhor eu vou ir. Jesus falou assim: sou eu, vem. E ele foi. Não era ele que estava gritando há um pouquinho atrás, 2 versículos atrás, irmãos, para um homem gritar com medo de fantasma, pensa na situação. 2 minutos depois, ele estava enfrentando as ondas. Ele estava indo até o fantasma. Vê como é que as coisas mudam, querido. Com Jesus basta uma palavra para que tudo mude, amados. Sabe por que você pode ser feliz hoje? Mesmo que ainda não aconteceu o que você espera, porque para acontecer basta isso, basta Jesus falar, basta uma palavra de Jesus Cristo, e o milagre acontece, o gigante cai, o mar se abre, o céu, querido, desce, e o milagre acontece sobre nós. Aquilo que parecia impossível, Deus opera milagre. Outra experiência, querido, maravilhosa com o Senhor que eu tive. É interessante que quando você faz a obra do Senhor, querido, Deus também faz sobre a sua vida. Eu já passei várias situações de algum aperto, de ter que fazer alguma coisa em prol de alguém, mesmo sem poder, querido. Mas é impressionante que quando você faz realmente no intuito de glorificar a Deus, Deus nunca te abandona. Deus sempre te supre. Você dá um passo de fé, você fala: eu não tenho como honrar isso que eu estou assumindo, mas em nome de Jesus eu vou assumir. É algo de Deus, não é aventura, não é estupidez, é algo de Deus. Mas eu não tenho como assumir isso, mas eu vou assumir esse compromisso, porque é de Deus, eu sei que é de Deus, eu vou fazer. Passado algum tempo, pouco tempo, você já tem a provisão para cumprir aquele compromisso que você assumiu. O homem que estava gritando de medo, o homem que estava quase morrendo por causa das ondas, agora ele também estava pisando e dominando as ondas do mar. As mesmas ondas que estavam matando eles há algum tempo atrás, agora Pedro estava sobre as ondas do mar. Você entende isso, amém? Versículo
29, né? E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por quê? Por quê? Sabe o que me impede realmente de andar sobre as águas? A dúvida. A Bíblia fala assim: Deus não opera na dúvida. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Deus não é um lugar para eu chegar. Deus não é um ponto geográfico para eu caminhar até Ele. Deus é fé, é um espírito. Ele está em todos os lugares para quem crê. Pedro começou a dominar aquilo que estava matando ele, mas tirou os olhos de Jesus, olhou para os lados, começou a olhar a situação e começou a ter dúvida. Meus amados, enquanto você tiver dúvida de que é filho de Deus, o mar da vida vai sempre querer tragar você. E por mais que Jesus está sempre estendendo a mão e te salvando, você vai sempre precisar de Jesus estender a mão e te salvar. Isso é ruim? Não é de todo ruim, mas eu creio que o propósito original do Senhor é que você aprenda a caminhar sem que precise Ele ficar te puxando. Eu entendo que o princípio original da palavra do Senhor é que você caminhe pela fé e não tenha mais necessidade de ajuda por causa de dúvida. Eu sempre preciso de Deus, mas eu não posso ficar duvidando de Deus. Entende isso? Quando eu tiro a dúvida, eu vou trabalhar muito mais feliz na obra do Senhor. Quando eu tiro a dúvida, como eu não tenho dúvida, não, Deus me chamou para ser o pastor. Eu tenho condições de mim mesmo? Não tenho. Eu tenho capacidade? Se você me perguntasse, eu diria com toda certeza não. Eu estou preparado? Não. Seria tudo não da minha parte. Mas eu estou convencido que foi Deus que me chamou. Então eu não tenho dúvida sobre isso. E é só por isso, pela graça do Senhor, de ter tirado a dúvida do meu coração, é que eu estou aqui há 17 anos. É só por isso. Não é porque o Joel é isso, o Joel... Não, esquece, mano, é nada. O Joel é comedor de angu igual tu, igualzinho você. Mas quando eu me convenci, quando o Espírito Santo me convenceu de que Ele tinha me chamado para isso, e quando eu entendi a palavra de Deus, querido, que Deus não chama o capacitado, mas capacita. Deus vai capacitando. Os discípulos que Jesus chamou, estavam prontos? Eles foram sendo preparados. Jesus chamou: você está pescador? Eu vou te ensinar a pescar homens, vem. Mas ele já sabia? Não. Eles foram andando e aprendendo. Quando Jesus foi preso, os discípulos, estavam pronto? Não. Entende isso? Pastor, quando eu ficar pronto? É nunca, irmão, é nunca. A obra do Senhor é hoje, é com você hoje. Pastor, mas não estou pronto. Vem. Pastor, mas vem. Pastor, eu tenho dúvida. Clama a Jesus. Ele vai estender a mão sobre você e vai te tirar, querido, da dúvida, do poço de dúvida. Ele vai te tirar do poço de dúvida. A sua parte é não afundar de novo. A sua parte é crer e permanecer sobre a dúvida. Senhor, eu tinha dúvida, mas agora não tenho mais. Eu orei e o Senhor estendeu a mão e me tirou do poço da dúvida, do lamaçal da dúvida. Eu não tenho mais dúvida. Agora eu vou empregar a minha força. E tanto é, querido, que dá resultado, porque depois que Jesus foi crucificado, os discípulos fugiram, mas eles estavam aprendendo, até que eles chegaram a um ponto que aprenderam. Numa pregação, querido, numa pregação desse homem aqui, 3.000 almas se renderam a Jesus. 3.000 almas. Depois, querido, esses discípulos morreram de formas horrendas, mas eles não mais negaram a Jesus. Porque depois que eu aprendo a palavra do Senhor, depois que eu deixo ela entrar no meu coração, depois que eu jogo a dúvida fora, querido, ela vai todo dia bater no meu portão, viu? Todo dia.
eu jogo ela fora, mas ela não vai embora. Ela está todo dia, a dúvida, o medo, a incredulidade, todo dia batendo na porta do meu coração para entrar. Mas eu aprendi que eu tenho a chave do lado de dentro, não deixo ela entrar. E depois que a gente aprende a andar sobre o mar, a andar sobre a dúvida, querido, a gente aprende que é muito melhor, querido, passar as aflições do lado de Jesus. Eles tiveram mortes terríveis, mas nunca mais negaram ao Senhor. Eles abriram mão de ter vidas longas, a vida deles foram curtas, mas foram vidas com abundância. 2000 anos se passaram, estamos nós aqui falando deles. Quem imaginava que um bando de homem, Diácono Alex, gritando no meio da noite com medo de fantasma no mar, poderia ser exemplo 2000 anos depois da morte deles? E está aqui, querido. Se você pensa, querido, que é insignificante, que é só você, pastor, eu só... Não, querido, você é alguém especial, porque Deus nos faz especial. E nós somos instrumento de Deus na vida de pessoas. A sua história de superação, a sua história, querido, até o seu testemunho de que no passado você estava no mar da dúvida, mas que você estendeu a mão, clamou, Jesus te tirou, serve para consertar a vida de outro, para que outro se inspire em você. Porque na verdade, querido, nós somos, como eu disse no começo, somos imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. Então o medo vai sempre vir, a dúvida vai sempre vir, mas eu estou sempre rejeitando ela em nome de Jesus. Eu faço isso primeiro pela fé em Jesus, e depois porque existe um corpo. O próprio Senhor Jesus falou assim: ei, não deixe de congregar, como é o costume de alguns, mas congregue, esteja junto. Sabe por quê? Porque o dedo, a mão direita precisa da esquerda, o pé direito precisa do esquerdo, a orelha não pode falar que é melhor do que os olhos, o nariz não pode dizer que é melhor do que a boca. Na verdade, eu completo você e você me completa, querido. E nós juntos somos completados pelo Senhor, que é a cabeça. É a cabeça da igreja. É Ele que aponta para onde nós vamos. Mas você, querido, faz parte do projeto de Deus na minha vida. Você faz parte do projeto do Senhor na vida dos obreiros aqui, na vida do irmão que está do seu lado. Você faz parte. Deus, quando nos colocou para congregar junto, Deus conhecia e conhece cada um de nós. E Deus sabe que cada um aqui faz parte da vida do outro, em algum sentido, em algum termo. Então você faz parte desse corpo. Não tenha dúvida disso não. Deixa isso entrar no teu coração. Esconda isso no teu coração. Guarda no teu coração. Assenta isso no teu coração. Não deixe escapar não. Porque é isso, e somente isso, que vai colocar você de pé para a glória do Senhor. Quando a verdade do Evangelho entra na minha vida, e eu não deixo ela mais sair. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. É a palavra do Senhor, querido. Ela entra em nós, muda toda a nossa estrutura, fica enraizada em nós. Inevitavelmente nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros, cuja dá os frutos na estação própria, as folhas não caem, e tudo que fizer vai ser para a glória do Senhor Jesus. Ainda que tenha tempestade na sua vida, mas o projeto do Senhor, querido, não falha. Aqueles discípulos, querido, gritando com medo, apavorado no meio da noite, mas no final deu tudo certo. Não julgue a sua vida com Deus pelo que você passa no presente. Uma vida com abundância não é ausência de luta, querido. Uma vida com abundância é cumprir o propósito, é chegar até o final. Esse é o propósito. Você crê nisso? Eu profetizo na sua vida que o Senhor vai estender as mãos sobre você, vai tirar a dúvida do seu coração, vai tirar o medo do seu coração, vai tirar a vergonha. Não importa se você gritava de medo, não importa se alguém riu de você, não importa. Vem para Jesus, se entrega para Jesus de corpo, alma e espírito, e serve a esse Deus de verdade.
Não fica um pé no mundo, um pé na igreja. Não, não. Venha com os dois pés para Jesus. Com Jesus, é como eu disse, não precisa ficar com um pé atrás. Entra com os dois pés. Ele está com você. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Vamos cantar esse louvor? Aleluia. Vamos cantar um louvor ao Senhor em forma de oração, em nome de Jesus. Eu quero que você apresente a Deus, querido, o teu coração agora, do jeito que Ele está agora. Conta para Jesus, se você está com medo, se você está com dúvida, se você está chateado, querido, em nome de Jesus Cristo, conta para Ele. Deixa o Senhor Jesus limpar o teu coração. Deixa o Espírito Santo fazer morada no teu coração. Ele vai dar a direção certa. Ele vai te salvar. Ele vai te livrar, querido, da tempestade. Porque o Jesus aqui da passagem, depois ele falou para a tempestade: aquieta-te. E a tempestade aquietou. Ei, no tempo certo, e só no tempo certo, Jesus vai mandar a tempestade parar na tua vida. Mas é no tempo dele, é na hora dele. Enquanto ele não manda, continue com Jesus, meu querido. Louve a Deus. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Aleluia. Oh Jesus. O meu caminho é Glória a Deus. Mestre. Aleluia. Minha esperança é meu Mestre. Glória, glória a Deus. A minha vida é do Mestre. Jesus, eu me rendo aos teus pés, Jesus. Meu coração é do meu Mestre. Santo Deus. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Aleluia, glória a Deus. Na solidão da vida Eu percebi. eu pude perceber Glória. o quanto Deus me ama. Dizem, tentando me afastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre. Glória, glória a Deus. Meu coração é do meu Mestre. Santo és tu, Jesus. O meu caminho é do Mestre. Toda a nossa vida, Jesus. Toda a nossa vida, Jesus. Minha esperança Aleluia. é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Muda aí, João Vitor. Presta atenção, meu filho. Aleluia. Pra longe da presença dele, a minha vida é do Mestre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Coração é do meu Santo Deus. Mestre. Aleluia. O meu caminho é do Mestre. Santo, Santo Deus. Minha esperança é meu Aleluia. Mestre. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Jesus hoje está aqui, Senhor. As pessoas, meu Pai, que veio te buscar, Senhor, estão presentes, algumas acompanhando de casa. Espírito Santo, nos tome em suas mãos, Senhor.
nos tira da dúvida, do medo e da tempestade e nos faz caminhar com o Senhor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e nós cremos neste milagre em nome de Jesus Cristo. Assim tomamos posse e assim nós vamos viver, Senhor, para a tua glória e para o seu louvor. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Graças a Deus. Volte para sua casa, mas volte com a palavra de Deus escondida, guardada no teu coração. Assenta no seu coração. Deixa ficar parado no teu coração a palavra de Deus. Não deixa ela passar, não. Não deixa ela ir embora, não. Ela vai ficar parada no teu coração, guardada, escondida, para que todo dia ela fale com você, para que todo dia, querido, ela possa estar gerando vida em você, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar apresentando a Deus em oração a vida do Bison, é isso? Bison, marido da Dani, suspeita de Covid, né? E oramos por toda a família. Oração para a família da Márcia, a Márcia do Mário, amém? Perdeu um ente querido. Que Deus abençoe, Márcia, em nome de Jesus, toda a sua família, e console vocês em nome de Jesus. Oração pela saúde da dona Olívia. É mesmo, né? A mocinha não veio hoje. Deus abençoe, irmã Olívia, em nome de Jesus. Aniversário do Júnior, irmão da Juliana. Deus te abençoe, Júnior, em nome de Jesus. Parabéns por mais um ano de vida. Dia 11 nós temos o culto com as crianças, sexta-feira, dia 11, tá? Papai, mamãe, tio, vizinho, traga as crianças, tá bom? Vai ter um culto aqui na direção das crianças e todas que vierem vão participar, né? Amém? Então não deixe de vir, venha você e traga também as crianças, amém? No dia 11, sexta-feira, dia 11. Domingo agora, às 6 horas, na mesma hora do culto, vamos ter a segunda aula do batismo. Então você que não é batizado, venha em nome de Jesus, amém? Você que já é batizado, acompanhe alguém que não é, incentive ele a vir ou ela a vir. Vai ser a nossa segunda aula do curso do batismo, amém? E já esteja orando também para que Deus opere aí um milagre em nome de Jesus. Então domingo, às 6 horas da tarde, no horário do culto, nós vamos para a salinha aqui, tá? Participar da segunda aula do ensino do batismo. E não esqueça de se inscrever para o culto, tá? Domingo nós temos o culto de manhã e o culto da noite. Você que vai fazer o curso do batismo, vindo de manhã, querendo vir à noite, é só fazer inscrição, pode vir à noite também, tá? Mas faça a inscrição, tá bom? Fazendo a inscrição, irmão, dá tudo certo. Pode vir de manhã, pode vir à noite, né? Que nós temos bastante lugares. E normalmente não vem todos, né? Se viesse todos de manhã e todos à noite, não teria lugar. Mas nem todos vêm os dois cultos. Então você que quer vir, faça a inscrição. Dá para vir de manhã, dá para vir de noite. Pastor, precisa de 2 cultos no domingo? Se você pode, por que não? Não é? Não é verdade? Se você pode vir, venha, em nome de Jesus. Antes nós tínhamos escola bíblica e o culto. Agora são 2 cultos. A carga horária com Jesus continua a mesma, né? Não aumentou, continua a mesma, tá bom? Então se você puder vir, se inscrevendo, tá tudo certo. Combinado? Convide alguém, inscreva este alguém, né? Se você convidar alguém, inscreva ele, tá bom? Para a gente ter o controle certinho aqui e organizar as cadeiras da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? E se Deus permitir, no domingo estaremos aqui novamente, às 9 da manhã e às 18 horas. É genro da Rita? Ah, é mesmo, né? Agora que está me vindo à memória. Que Deus abençoe ele em nome de Jesus, amém? Deus cure, dê saúde para ele, para toda a sua família, em nome de Jesus, irmã Rita. Senhor nosso Deus, chegamos ao final deste culto te louvando, te bendizendo e agradecendo. Que a tua palavra, que a sua inspiração esteja conosco todo dia, Senhor, para que possamos te servir da melhor maneira possível, do jeito que o Senhor merece. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz. Abençoe a cada um desses nomes que nós lemos aqui, Senhor. Traga saúde, libertação, paz. Abra as janelas do céu, derrama a tua bênção sobre eles, Pai. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém e amém. Se Deus é por nós, somos mais que vencedores. Amém.
Aplauda Jesus. Graças a Deus, amém? Deus abençoe, vai na paz do Senhor, amém? Até domingo, se Deus quiser. Você de casa, dê um abraço no teu familiar. Deus te abençoe. E até domingo com a graça de Deus. Vão em paz.